Feminismo. Hey! Origem. O feminismo teve sua origem nos movimentos sociais que surgiram no período das revoluções liberais inspiradas nos ideais iluministas, tais como a Revolução Francesa e a Revolução Americana. Nesse contexto, esses movimentos sociais concentraram sua luta principalmente na busca por mais direitos políticos e sociais. A maior representante feminista, Olímpia de Gouges, em 1791, escreveu um documento que ficou conhecido como Declaração dos Direitos da Cidadã e da Mulher, onde a francesa argumentava sobre a necessidade de equiparação dos direitos sociais, políticos e jurídicos entre homens e mulheres. A crítica era contra a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que instituía novos direitos aos homens, mas excluía as mulheres. As ondas foram divididas em 3 momentos. A primeira trouxe o direito ao voto em várias partes do mundo. Refere-se fundamentalmente à conquista do sufrágio feminino, movimentos do século XIX e início do XX. A segunda fala a respeito das ideias e ações associadas com os movimentos de liberação feminina iniciados na segunda metade da década de 60, que lutavam pela igualdade jurídica e social das mulheres. A terceira onda trouxe diversidade e questionamento de padrões, reconhecendo diferentes identidades e experiências. Importância histórica. Feminismo é um movimento social, político-cultural que busca a igualdade de gênero e o reconhecimento dos direitos das mulheres em todas as esferas da sociedade. Desde suas origens, no século XIX, o feminismo tem sido uma força transformadora, lutando contra a discriminação, violência de gênero, desigualdade salarial e a representação política desigual. O movimento é interseccional, levando em consideração as diversas identidades e experiências das mulheres, incluindo raça, classe, orientação sexual e identidade de gênero. Por meio de suas várias ondas e correntes, o feminismo trouxe mudanças significativas, como o direito ao voto, ao trabalho, ao divórcio e à proteção contra a violência doméstica e sexual. Além de beneficiar diretamente as mulheres, o feminismo contribui para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária para todos os gêneros. Ele desafia e desconstrói os estereótipos de gênero, que limitam tanto homens quanto mulheres, promovendo cultura de respeito, solidariedade e empoderamento. O feminismo não é uma luta contra o machismo e o sexismo, mas uma luta por um mundo onde todos possam viver livremente e com dignidade. O feminismo hoje. Não há um consenso se existe uma quarta onda. Começa em 2010, quando começa a militância nas redes. A difusão de ideias feministas foi amplificada por sites e blogs, já que é um movimento marcado pela tecnologia. A mobilização passou a contar com essas ferramentas virtuais, como hashtags de denúncias sobre assédios, por exemplo, que por vezes tem escala global, como a campanha argentina hashtag #NiunaMenos de 2015 e a norte-americana hashtag MeToo de 2017. Essa onda se desenvolve sobretudo entre mulheres jovens. Representatividade e violência sexual são temas centrais. O marco desse novo momento foi a marcha organizada em 2011 por jovens estudantes canadenses, a Marcha das Vadias. Esse movimento foi motivado pela abordagem policial de uma jovem que tinha sido estuprada e foi culpabilizada pela sua roupa. No mesmo ano, a marcha foi feita em vários lugares do mundo, incluindo o Brasil. Por mais que tenham tido avanços e conquistas das mulheres e são inegavelmente relevantes à medida que elas têm direito à voz e à expressão social e política em várias sociedades, principalmente no Ocidente. No entanto, as mulheres têm lutado contra a opressão de gênero durante séculos e, embora algumas batalhas tenham sido parcialmente vencidas, como o direito ao voto e igualdade de acesso à educação, elas ainda são desproporcionalmente afetadas por diferentes formas de violência e discriminação em todos os aspectos da vida. Por exemplo, houve reduções insignificantes nos casos de violência contra a mulher. As mulheres continuam a receber salários mais baixos pelo mesmo trabalho que os homens em todas as partes do mundo. Além disso, ainda existem países sem legislação específica sobre estupro marital e casamento infantil. Para piorar, em muitas culturas pelo mundo, ou assassinatos por honra e a mutilação genital feminina ainda são realidade. Piadas sobre feministas e estereótipos nocivos sobre a figura feminina persistem, muitas vezes também carregadas de homofobia. A objetificação do corpo feminino, hipersexualização de meninas e mulheres, a sobrecarga de trabalho, abusos emocionais e psicológicos e outros fatores associados à desigualdade de gênero se devem ao sexismo, conceito estruturalmente da nossa sociedade,
que justifica as mais diversas violências vividas não apenas por mulheres, mas também por pessoas que destoam dos papéis de gênero socialmente estabelecidos, como homossexuais, transexuais, travestis e demais LGBTT. O sexismo cotidiano assume diferentes formas, às vezes não facilmente reconhecíveis, por exemplo, por meio de piadas sobre meninas, assédio nas ruas, comentários indesejados sobre o corpo feminino, reações desproporcionais à maneira como as mulheres se vestem, atribuição de tarefas mais fáceis às mulheres e objetificação da figura feminina na publicidade e na mídia, entre outras. A luta contra o sexismo continua. Feminismo no Brasil. Na época do Brasil colônia, pouco foi conquistado. Vive-se uma cultura enraizada de repressão às minorias, desigualdade e patriarcado. As mulheres eram propriedade de seus pais, maridos, irmãos ou quaisquer fossem os chefes da família. Nesse período, a luta das mulheres era focada em algumas carências extremamente significativas à época: direito à vida política, educação, direito ao divórcio e livre acesso ao mercado de trabalho. No século XIX, já havia artigos da imprensa em defesa da emancipação das mulheres. Durante o Império, foi reconhecido o direito à educação para mulheres, onde a educadora Nízia Floresta foi a precursora do feminismo no Brasil. Ela fundou em 1838, no Rio de Janeiro, o Colégio Augusto, voltado para meninas com a mesma ementa de ensino que os meninos estudavam. Floresta colaborou ainda com jornais e publicou 15 obras em diferentes idiomas. Até então, não havia uma proibição de fato à interação das mulheres na vida política, visto que não eram nem mesmo reconhecidas como possuidoras de direitos pelos constituintes, fato que levou a várias tentativas de alistamento eleitoral sem sucesso. Em 1932, publicou O Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, artigo em defesa do acesso igualitário à educação e aos direitos políticos, que era uma livre tradução do artigo Reivindicações dos Direitos da Mulher, de Mary Wollstonecraft. No início do século XX, algumas mudanças começaram a ocorrer no mercado de trabalho durante as greves realizadas em 1907, greves das costureiras, e 1917, com a influência de imigrantes europeus, italianos e espanhóis, e de inspirações anarco-sindicalistas, que buscavam melhorias, condições de trabalho em fábricas, em sua maioria têxtil, onde predominava a força de trabalho feminina. Entre as exigências das paralisações estavam a regularização do trabalho feminino, a jornada de 8 horas e a abolição de trabalho noturno para mulheres. No mesmo ano, foi aprovada a Resolução para Salário Igualitário pela Conferência do Conselho Feminino da Organização Internacional do Trabalho e a aceitação de mulheres no serviço público. Formaram-se agremiações femininas em busca de direitos. A primeira foi o Partido Republicano Feminino, fundado em 1910 por Leolinda de Figueiredo Daltro, professora indigenista. A segunda agremiação foi determinante para a conquista do voto feminino no Brasil. Liderada por Berta Lutz, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, aliada ao movimento feminista de outras partes do mundo, lutou ativamente por meios pacíficos, propagandas, panfletos, artigos, palestras, conferências, reuniões políticas, cartas endereçadas a parlamentares e assessoria jurídica a mulheres, até que em 1932 o voto feminino fosse garantido. Nas décadas de 1940 e mais tarde 1960 e 1970, o feminismo brasileiro teve como pano de fundo regimes autoritários, o que impunha obstáculos não somente pela repressão estatal, mas também pela hostilidade de setores da esquerda, que o consideravam como pauta secundária em relação à redemocratização. O movimento de mulheres que se articulou para participar da Assembleia Nacional Constituinte de 1887 ficou conhecido como Lobby do Batom. Já tinha essa percepção de que não dá só para reclamar, é preciso fazer. O conselho é a expressão dessa postura de aceitar participar quando o Estado estava dominado pelos homens, mas que a gente ia tentar furar o bloqueio. Quem não tem cão, caça com gato. Pela Constituinte vão passar realmente todas as questões que discriminam a mulher, desde a questão da legislação, a questão trabalhista, a própria questão de mudança da imagem da mulher. Não tinha banheiro para mulheres no plenário da Câmara. Ou a gente começa a brigar por aquilo que nos une ou nós estamos ferradas. As décadas passam, mas o machismo, a misoginia continua muito forte. Porque os homens se julgavam donos do mundo por terem pau. Na Nova República, uma das maiores conquistas da luta feminista foi a instituição da Lei Maria da Penha, em 2006, Lei do Feminicídio, em 2015 e Lei da Importunação Sexual, em 2018, importantes ferramentas no enfrentamento da violência contra a mulher, seja física, seja sexual.
no caso dessa última, em situações de abuso ou divulgação de imagens íntimas.